E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Olha aqui onde eu estou. Eu estou aqui no meu escritório. Vim dar uma pedalada até aqui. Deixa eu diminuir o quadro aqui para você poder me ver. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Antes de mais nada, peço para você que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, deixe esse bendito like aí, pois você sabe que ajuda bastante, certo? Você está assistindo ao canal Alessandro Santana Sem Filtro, esse é o canal onde eu gravo da rua, tá ligado? Onde eu gravo da onde eu estou. Parei aqui e gravo daqui, ó. Entendeu? Mas eu queria falar de uma coisa muito importante com vocês, que é o seguinte. Saiu uma pesquisa nova dizendo que Guilherme Boulos, pesquisa para a Prefeitura de São Paulo, dizendo que Guilherme Boulos está com 35%, Ricardo Salles está com 10%, Tabata Amaral está com 7%, Vinícius Poit está com 5% e Ricardo Nunes está com 2%, certo? Obviamente, se uma pesquisa para mim, se eu leio uma pesquisa que diz que o Boulos está com 30%, eu já logo baixo isso daí para uns 20%, 18%. Se ela me diz que o Ricardo Salles está com 10%, eu já subo ali para uns 17%, 16% e assim vice-versa, certo? Vamos seguindo nessa toada. Mas tem uma coisa que a gente precisa se atentar e que eu estou vendo que o pessoal de direita não está se atentando, que é o seguinte: há uma probabilidade muito grande de Guilherme Boulos virar o prefeito de São Paulo, entendeu? Porque a gente tem mania de olhar para o Guilherme Boulos, para aquele Guilherme Boulos que está num protesto onde tem fogo em volta, sabe essa foto? Essa foto, que é até antiga essa foto, viu? Essa foto é bem antiga. E o pessoal tem mania de se atentar a esse Guilherme Boulos e esquecer que até se você olha hoje a foto do Guilherme Boulos e a foto daquele Boulos que estava nesse protesto, são dois Guilherme Boulos muito diferentes. O Guilherme Boulos, tá ligado, que eu tenho medo que acabe virando prefeito de São Paulo, é justamente o Guilherme Boulos que não se apega ao estereótipo mais eu sou comunista, é o proletariado, é o isso, é aquilo. Não, o Guilherme Boulos de hoje em dia, e eu já venho alertando isso desde a última eleição, ele é um Guilherme Boulos quase PSDB. Ele é diferente até do Lula, entendeu? Ele é um Guilherme Boulos quase PSDB. Então a gente tem que ficar muito atento, mesmo porque do lado direito você tem muitos votos para dividir, certo? O que significa muitos votos para dividir? Por exemplo, Ricardo Salles, Vinícius Poit, o próprio Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, mas vamos ser sinceros, Ricardo Nunes é um prefeito muito, entendeu? Eu fico até com medo de dizer a palavra certa, porque hoje em dia a gente tem que tomar cuidado 10 vezes, mas, ele é um prefeito praticamente esquecido. Você para em São Paulo aí, quase ninguém sabe o nome do Ricardo Nunes. É capaz do pessoal achar que ainda é o Bruno Covas o prefeito. Ele é um prefeito ruim, mano. Ruim mesmo. Ele é um prefeito daqueles que está deixando São Paulo muito de lado, principalmente para quem mora aqui na região central e na periferia. Eu não vou saber dizer nas áreas nobres de São Paulo se ele está sendo bom prefeito ou não, mas assim, na região São Paulo tá ridícula, mano. Tá horrível São Paulo, principalmente com essas ações dentro da Cracolândia e tal. E outra, Boulos tem a ajuda, entre aspas, do próprio prefeito de São Paulo. Uma coisa que vocês têm que entender, e a gente acabou de ver essa semana, para quem não sabe, teve uma grande discussão em cima de invasão de propriedade lá em Campinas, porque a gente viu dois vereadores, levar em carro oficial gente para participar aí dessa invasão, e uma outra vereadora eleita dentro da invasão, tá ligado? Dizendo lá que invadiu o imóvel, porque isso, porque aquilo. E aí a gente teve até o dono do imóvel falando um monte para esse vereador que levou, porque ele começou a filmar, depois ele perde a linha, começa a xingar o cara de tudo quanto é nome. Então, mano, vão meter o desacato à autoridade em cima dele, e aí, se esse imóvel já estava quase perdido, acabou de perder, entendeu? A gente não tá vendo isso aqui em São Paulo. Então por que eu estou dizendo que de certa forma o Ricardo Nunes está ajudando o Guilherme Boulos? Porque aqui em São Paulo a gente está vendo um movimento do seguinte: você não está tendo novas invasões, você quase não... E nas invasões que eu conheço, que só aqui no bairro do Cambuci somam mais de 10, você não tem nada sobre o MTST. Então eu sinceramente não sei dizer se o MTST está envolvido nessas invasões. Eu acredito que não, porque normalmente as invasões do MTST são um pouco diferentes, entendeu? No quesito organização, vamos dizer assim. E você tem uma galera que está ficando nessas invasões, e você tem na periferia um movimento de invadir locais públicos e a prefeitura acabar não tirando, muito pelo contrário, acabar até regularizando não o imóvel, mas a estrutura
a infraestrutura em volta do imóvel, que seria você colocar água, seria você colocar luz, em algumas colocar esgoto. Você tem uma gigante dessas ali na cidade Tiradentes mesmo, um pouco depois da Satélite. Você tem uma imensa ali na Aricanduva, isso estou falando das que eu conheço, eu não sei nem dizer como é que está o cenário na Zona Sul, na Zona Norte, entendeu? Então, quando você tem esse tipo de movimento acontecendo, isso favorece muito a narrativa do Guilherme Boulos, porque não transforma a invasão na coisa do eu estou invadindo a sua privacidade, não, a sua propriedade, como está acontecendo lá em Campinas, entendeu? Então fica uma coisa do tipo assim, ó, lá em Campinas eles estão errando, mas aqui isso vai ajudar e muito, tá ligado, o Guilherme Boulos. E a gente vê também o prefeito meio que inerte a tudo isso que está acontecendo, e aí você tem sempre aquele machado na cabeça do cara que está vivendo numa casa onde ele construiu aquela casa, ele sabe que o terreno não é dele, ele sabe que a qualquer momento ele pode sair, mas de repente chega água e chega a luz, sem ele precisar fazer o gato. Você entendeu o quanto isso é diferente, tá ligado? Eu acredito que é o seguinte, mano, eu acredito que quem vai para um segundo turno com o Guilherme Boulos vai ser o Ricardo Salles. Eu acredito que o Guilherme Boulos vai em primeiro lugar para esse segundo turno, entendeu? Porque eu também acredito que apesar dele ter o apoio do Lula, o PT vai colocar um candidato a prefeito, apesar de que dizem que houve uma negociação e que o PT não colocaria. Eu acredito que vai colocar um candidato a prefeito aqui em São Paulo, muito provavelmente um dos irmãos Tato, provavelmente o último que também correu, mas ele vai ser tão inexpressivo que vai ser como se o Guilherme Boulos estivesse concorrendo sozinho, o que é diferente do lado direito. Do lado direito, o Vinícius Poit vai ter uma boa votação, o Ricardo Salles vai ter uma boa votação, o Ricardo Nunes vai, uma votação média, entendeu? Mas isso divide votos e isso leva o Boulos em primeiro lugar para o segundo turno. Então, o que deveria ser feito, negão? Qual a sua solução, entendeu? Porque muita gente não consegue entender por que tem gente que vota no Guilherme Boulos. Você tem muito playboy que vota no Guilherme Boulos. Na última campanha, eu vi, irmão, ninguém me contou, eu vi playboy fazer campanha de graça pra ele, tá ligado? Lá no metrô, lá no terminal de trem de Guaianazes. Se vacilar, a primeira vez que aquele boy colou ali. Então você soma isso ao pessoal de periferia que já votaria, que já tem um lado mais ali a votar em quem o Lula indicar. Soma isso ao cara que, tá ligado, que até votaria no Ricardo Salles, mas ele vai pensar assim, pô, ele vai ver um Ricardo Salles esculachar invasor, entre aspas, porque tem invasor e tem invasor. Aí ele vai pensar assim, pô, mano, até queria votar nesse Salles, mas, irmão, eu voto nesse maluco, eu perco o lugar onde eu moro, tá ligado? Então eu acho que eu não digo que o discurso do Salles, que é a minha aposta, tá ligado? Que dizem também que nessa brincadeira vai entrar Kim Kataguiri e talvez Eduardo Bolsonaro. Eu já ouvi uns papos sobre isso. Acreditar, não acredito, mas já ouvi uns papos sobre isso, entendeu? Eu tenho pra mim, mano, que o certo seria investir no Salles. É um cara que São Paulo toda, assim, do lado bolsonarista já gosta. É um cara fácil de vender pro eleitor médio. Entendeu? Ele precisa só radicalizar um pouco menos em alguns pontos, como esse que eu acabei de citar. Ele é um cara que vai pesar muito na segurança pública, e isso pra galera mais pobre é muito pesado, tá ligado? Porque, mano, só quem sabe o que é sair 5 horas da manhã e morrer de medo de 2 malucos numa moto, entendeu? E é um bagulho que vai pegar o playboy também, porque hoje em dia o boy tá sumindo de São Paulo. O que não falta são casas enormes vazias, na Aclimação você vê isso, Vila Mariana você vê isso, Morumbi você vê isso, Ipiranga você vê isso. Tô citando só a região central, mas vocês sabem que tem muito mais. Que o boy hoje, o que ele tá fazendo? Ou ele tá se mudando para um prédio, que é quase uma mini Alphaville dentro de São Paulo, ou ele está indo para Alphaville. Ou ele está indo para o interior, ele está encarando 1 hora de carro para não ter que viver a 10 minutos do seu trabalho, porque a 10 minutos do seu trabalho está muito perigoso. Então é isso que está acontecendo com São Paulo hoje, e essas cartas que tem que ser jogadas na mesa. Então a gente tem que parar com esse negócio de o Boulos é o invasor e quem vota no Boulos é tão corrupto quanto ele, que é esse o discurso que a direita vende, e começar a entender porque tem gente que votaria no Boulos. Demos esse vacilo no passado, agora no recente, de não entender porque certas pessoas votariam em Lula sem, às vezes, receber Bolsa Família nem nada. A gente não pode dar esse mesmo vacilo aqui, porque senão a gente vai ver as cenas que estão acontecendo em Campinas. Senão essas cenas que a gente vê hoje da Cracolândia ter sido jogada uma pedra em cima dela e aí você vê tudo espalhado, porque isso é muito mais coisa do prefeito do que do governador, a gente vai começar a ver isso em São Paulo toda.
Porque a gente sabe que essa é uma galera que vai pensar, né, que vai botar esse povo à frente do povo trabalhador. Apesar deles se venderem como nós somos do povo trabalhador, é muito pelo contrário. Nóia vai ter prioridade. E é o que a gente já vê hoje. Hoje é muito mais fácil um nóia conseguir passar num médico do que você, cidadão comum. Então são essas coisas que o Ricardo Salles tem que pôr para jogo. O Ricardo Salles tem que pôr para jogo que o trabalhador vai ser o principal. Entendeu? Que o trabalhador vai ter como o Bolsonaro deu certificado de posse, o Ricardo Salles tem que vir para jogo e falar, mano, tu vai ter a sua casa, tu vai ter esse terreno que você já tá, ele vai ser seu. Lógico, não estou falando do terreno privado, obviamente, tá ligado? Estou falando do terreno público, que é aquele justamente onde o camarada já coloca, a prefeitura já coloca água e luz, tá cobrando água e luz da galera, mas não quer dar o certificado ali do terreno do cara para cobrar o IPTU também. Por quê? Porque é sempre bom ter um machado ali próximo da cabeça do cara. Pese muito em segurança, pese muito na questão da educação, as nossas escolas estão totalmente sucateadas e a gente já sabe que o lado esquerdo da força quer que fique pior. Tá ligado? Quer que fique pior. Então tem que pesar muito mais em pesar de falar assim, ó, o seu filho vai sair da escola sabendo matemática, português, geografia e história, do que falar, o seu filho não vai ser doutrinado. Porque, mano, porra, mano. A única coisa que a gente tá pedindo, mano, é que o nosso moleque saia sabendo português, matemática. O nosso moleque não saia numa 8ª série sem saber ler um texto e não saber interpretar. Então são essas coisas que eu falo muito sobre o Ricardo Salles porque eu acredito que seria a nossa melhor opção. Provavelmente a gente vai ter essa divisão no primeiro turno e provavelmente o Boulos vai embora em primeiro lugar, mas a gente, obviamente, esse povo que hoje não vai apoiar Boulos, né, mano? Um Vinícius Poit não vai apoiar Boulos, um Ricardo Nunes não vai apoiar Boulos, com certeza um Tarcísio não vai apoiar Boulos. Muito depende também de quem o Tarcísio vai apoiar, é bom falar isso também. Não só importante como o apoio do Bolsonaro, é o apoio do Tarcísio. É o apoio do Tarcísio. Entendeu? Eu olho pro Ricardo Nunes, pro Ricardo Salles, porque eu vejo nele, tá ligado? Eu vejo nele um cara competitivo para esse imbróglio que vai sair. Obviamente a gente ainda tem mais 2 anos, tudo depende também de como o Lula vai manter a economia, certo? Porque isso vai pesar bastante. Tudo depende também de como o Ricardo Salles vai sair, se eu não me engano ele pegou a relatoria ou a presidência. O que ele pegou? Na CPI do MST, isso vai pesar bastante a favor dele também, ele tem que estar sempre atuante, tem que estar sempre aparecendo. O vídeo ficou longo, né? Mas eu espero que eu tenha explicado aí, mano, o quanto a gente tem que começar com essas coisas de agora, a gente não pode esperar chegar perto da eleição. Demorou? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, tamo junto, é nóis.